Então, pessoal, a gente vai começar agora o capítulo 3 do livro do Smith Van Ness, né, que é Propriedades Volumétricas de Fluidos Puros. Então, por que estudar propriedades volumétricas de fluidos puros? Então, basicamente, a importância dele é que, para a gente calcular calor e trabalho, que a gente viu anteriormente no capítulo 2, para processos industriais, muitas vezes a gente não conhece as propriedades termodinâmicas, ΔU, ΔH, e para isso, muitas vezes a gente tem que se utilizar de volume molar para fazer o cálculo, por exemplo, de ΔU, ou precisa da pressão e a temperatura para calcular ΔH. Por esse motivo, é muito mais fácil a gente medir num experimento ou num processo industrial, através de um termopar, um termômetro, medir a temperatura e através de um manômetro medir a pressão, certo? E com isso, a gente pode determinar o volume molar ou o volume específico, porque eles dependem um do outro. Então, quando a gente sabe a temperatura e a pressão, a gente consegue achar o volume. Se a gente souber medir o volume e a temperatura, a gente consegue achar a pressão. E vice-versa, certo? Mas o mais comum, né, é a gente medir a temperatura e a pressão, até porque é mais confiável os aparelhos de medição de temperatura e pressão. Porque quando a gente tem, por exemplo, um gás, é mais complicado a gente medir o volume, apesar dele ocupar praticamente todo o volume do recipiente. Mas, dependendo se o recipiente tem uma forma complicada, pode ser difícil de determinar esse volume, certo? Então, para isso, pode-se utilizar, além de experimentos, né, para poder medir, né, o volume, a temperatura e a pressão, assim como medidores, a gente pode também usar relações PVT, certo? E um meio de se fazer isso é através de equações de estado, né? A equação de estado que vocês conhecem aí desde sempre do ensino médio, né? É a equação do gás ideal, né? A mais simples que existe, que é PV igual a nRT, né? E para um mol de gás é PV igual a RT. Né? Então ela é uma equação de estado. Então ela relaciona pressão, volume e temperatura com uma constante lá, né? E a gente, através de duas dessas, pode calcular a outra, certo? Então, a mais simples, como a gente sabe, eu vou chamar em algumas vezes equações de estado. Em alguns livros vocês podem encontrar que eles chamam de EOS, que é Equation of State, certo? Essa sigla do gás ideal. E ele é um modelo mais simples para fluidos com aplicação prática. Então, a gente tem aqui, para um mol de gás, PV igual a RT, certo? Isso aí vocês já conhecem. E equações de estado, elas podem facilitar, basicamente, porque muitas vezes medição de fluidos é bem complicado de se fazer. Por exemplo, às vezes precisa medir vazão volumétrica e a gente pode determinar o volume através de uma equação de estado. E também ela pode ajudar em dimensionamento de vasos e de tubulações, né? Aqui a gente vai tratar mais para fluidos puros, certo? Uma substância pura, mas equações de estado também podem ser usadas para misturas, nesse caso usando alguns parâmetros lá de mistura que a gente vai ver mais para frente no nosso curso. Então, objetivos desse capítulo é descrever a natureza geral do comportamento PVT de fluidos puros, ver o tratamento detalhado do gás ideal, observar equações de estados mais realísticas, né, para o gás real, né, baseado em formulações PVT de fluidos. Introduzir correlações generalizadas. Então, a gente poder prever o comportamento PVT de fluidos quando a gente não tem dados experimentais ou se eles são muito caros para se obter. E, além disso, as propriedades volumétricas PVT elas também são importantes para a gente para vários objetivos, como, por exemplo, quando a gente se usa das propriedades volumétricas PVT e depois a gente vai ver lá em misturas, e quando a gente determina o coeficiente de atividade, que é para a fase líquida, para representar a fase líquida da mistura, né, de cada componente, e o coeficiente de fugacidade para a fase vapor, então, juntando os dados PVT com esses dois coeficientes, a gente pode projetar colunas separadoras, trabalhar lá com equilíbrio químico de forma mais robusta, ver aspectos de segurança, por exemplo,
para que o equipamento não atinja uma temperatura acima do que é permitido, né, que pode causar alguma explosão, algo do tipo, entre outros processos, ou como, por exemplo, calcular equilíbrio de fases, líquido-vapor, líquido-líquido, sólido-líquido, trabalhar com transferência de massa difusional, entre outras coisas, calcular propriedades para misturas reais, como ΔH do gás real, entre outras, certo? Então, basicamente, a gente vai seguir aqui essa ordem: comportamento PVT de substâncias puras, que a gente vai iniciar vendo hoje, equações do estado do tipo virial, eu espero ver hoje também, e se der tempo a gente vai ver o gás ideal e detalhar um pouco, certo? Aplicações das equações do tipo virial, vocês vão ver que é uma equação de estado aí, baseada na mecânica e estatística, equações de estado cúbicas, que eu acho que são na próxima aula, e correlações generalizadas para gases e líquidos. Então a gente vai começar aqui com o comportamento PVT, né? Pressão, volume, temperatura de substâncias puras. Então a gente tem um gráfico aqui de pressão versus temperatura, certo? Então, para uma substância pura como a água, por exemplo. Então a gente tem aqui, dessa curva de 1 para 2, é a chamada curva de sublimação. Essa curva 2 para 3 é a curva chamada de curva de fusão. E essa curva aqui de 2 para C é a curva de vaporização. Então, basicamente, a gente tem que essas curvas, que são linhas aqui, elas são duas fases, certo? E aqui do lado esquerdo, onde tem essas regiões aqui, ó, região do sólido, à direita, a região do líquido, e aqui abaixo a gente tem a região do gás. Então, para passar da região do sólido para do líquido, a gente precisa cruzar essa fronteira de fase aqui, uma curva de fusão, que é um equilíbrio sólido-líquido aqui. Já aqui embaixo a gente tem uma curva de sublimação. Então, essa curva 1, 2, se a gente quiser passar do sólido para o gás, né, que nesse caso seria um vapor, então a gente passa pela curva de sublimação, que tem as duas fases sólido-vapor aqui. Já essa curva 2C é a curva de vaporização. Então a gente tem a região do líquido em cima e a região do vapor embaixo, certo? Então essa daqui coexiste líquido e vapor nessa curva, enquanto aqui a gente tem uma fase só, né, região do líquido e região do vapor. Essa região do vapor, na verdade, é uma região do gás, só que ela é dividida aqui, quando a gente atinge nessa curva de vaporização, um ponto C, que é chamado ponto crítico. Esse ponto crítico ele é determinado por uma pressão crítica para cada substância, certo? E por uma temperatura crítica. Então, se o gás, que é toda essa região aqui, abaixo dessa curva de 1 a C, e abaixo do ponto crítico de pressão aqui, então isso tudo é a região de gás, certo? Só que, antes da temperatura crítica aqui, essa região, a gente tem uma região de vapor. Por quê? Pode haver, então, condensação do vapor para líquido, assim como pode ter vaporização do líquido para o vapor. Já aqui, essa região depois da temperatura C, aqui é dito que o gás está supercrítico. Por quê? Se a gente tentar passar de gás, né, que ele já vai estar como gás aqui, praticamente não vai ser mais vapor, então a gente não consegue passar para líquido. Por exemplo, se a gente aumentar, se a gente modificar a pressão ou a temperatura, a gente não consegue mudar para líquido, porque a curva de fase não se encontra nessa região. Então a gente chama de gás supercrítico. E quando a gente tem tanto temperatura crítica como pressão crítica, ou fluido se encontra numa condição de temperatura e pressão acima desse ponto, então é chamada de região de fluido, que é a região de fluido supercrítico, que aí é bem mais complicado da gente representar, certo? Então, o que é que pode acontecer aqui? Uma substância pode passar, por exemplo, está numa condição A aqui, né, de uma pressão acima da pressão crítica, mas está com a temperatura menor que a temperatura crítica. Ela pode passar de líquido para vapor se a gente reduzir a pressão aqui a temperatura constante. Mas ela também pode passar por um processo, ela passa pela região de fluido, né, se ela aqui aumentar a temperatura, né, vai para essa região de fluido, e depois ela vai diminuir a pressão, e depois diminuir a temperatura, e volta aqui para a região do gás, certo? Então, quando ela faz esse caminho aqui, que ela vai e cruza a fronteira de fases, diminuindo a pressão aqui com a temperatura constante, vai ter, como a gente vai ver,
uma mudança das propriedades repentina. Então, antes disso, a gente vê aqui que o sólido, por exemplo, a gente pode transformar ele em líquido, né? A pressão constante se a gente aumentar a temperatura. A gente sabe disso, né? A gente vai causar uma fusão do sólido para ele virar de sólido para líquido. O vapor, por exemplo, a gente também pode passar para líquido pela curva de vaporização. Então, se a gente tem um vapor aqui, aí a temperatura está constante nessa linha vertical e a gente está aumentando a pressão. Uma pressão lá, né? Se a gente pensar, por exemplo, um embolo, um cilindro lá com um gás, né? Vapor. Então, se a gente tiver a temperatura constante, um processo isotérmico, uma compressão isotérmica, né? Então, a gente vai aumentar a pressão e o gás, né? O vapor vai virar líquido, certo? Só que acontece, quando ele cruza essa curva de vaporização aqui, até vocês viram na aula passada, naquela tabela do apêndice F, lá, a tabela de vapor que a gente usou, né? Existe uma diferença quando ele cruza aqui, nas propriedades da P e T do fluido, constantes, né? Quando ele cruza uma fronteira de fases, por exemplo, a água vaporizando, quando ela está a 25 graus, líquido mais vapor, então, quando ela está vaporizando a 25 graus, é porque ela está com uma pressão mais baixa, certo? Então, é justamente quando ela cruza aqui, né, ele aumenta a pressão por algum motivo, ou ele modifica a temperatura. Então, quando a gente cruza essa fronteira entre fases, a gente vai ter um volume do líquido específico e um volume do vapor específico. Então, a gente vê que o volume líquido específico é 1,003 para essa temperatura de 25 graus na pressão que ele precisa, né, para vaporizar, que seria o estado saturado da água. Que a gente vai ver isso também, o que seria. Então, o volume específico é muito menor do líquido do que o do vapor, justamente por as moléculas estarem mais afastadas, né? E quando a gente cruza essa fronteira de fase, então a gente vai ter essa divisão aqui entre o volume do líquido específico e o volume do vapor específico, tendo uma brusca variação nas propriedades do fluido, certo? Não só de volume, mas também se a gente pegar a tabela lá, a gente vai ver que a energia interna do líquido específico, do vapor também, entalpia, entropia, entre outras propriedades, vão ser bem diferentes entre as duas substâncias que estão em equilíbrio líquido-vapor, certo? No entanto, se a gente seguir esse processo aqui que a gente viu, que a gente pode vaporizar a substância que está aqui no ponto A, nessa condição, passando por esse processo aqui, então a gente não vai ter essa variação de propriedade do fluido brusca aqui, porque a gente não está cruzando a fronteira de fase, a gente está passando aqui pela região de fluido e depois voltando para cá, certo? Então, aqui que a gente pode ver, se a gente tiver um ponto aqui para uma substância que a gente está em equilíbrio líquido-vapor, que está na curva de vaporização, por exemplo, a água, a gente tiver uma temperatura aqui e uma pressão aqui. Então, a gente sabe lá pela regra de fases, né, que para manter o equilíbrio líquido-vapor, né, se a gente tem uma substância pura, por exemplo, a água, né, a gente sabe lá da equação que é F2 menos π mais N. Né? Então, π nesse caso é duas fases para manter, né, 2, e substância nesse caso só tem uma, então 2 menos 2 mais 1. Então, a gente fica com 1, certo? Graus de liberdade. Então, toda vez que a gente variar a pressão ou a temperatura, para se manter o equilíbrio líquido-vapor, por exemplo, se a gente fixa a pressão, a temperatura ela vai ter que ser fixada automaticamente para manter o equilíbrio líquido-vapor. Então, se a gente seguir nessa curva aqui, toda vez que aumenta a temperatura, a pressão vai ser automaticamente fixada para manter o equilíbrio líquido-vapor, a gente pode atingir, então, um ponto crítico que a gente falou. Quando ele chega aqui, a interface que existe líquido-vapor, ela vai desaparecer, certo? Então, eu vou mostrar aqui mais para frente. Eu já tinha falado, né, que em geral a fase líquida a gente pode passar ser vaporizada, né? Por exemplo, uma substância que está na fase líquida pode ser vaporizada aqui pela diminuição da pressão, a temperatura constante, né? Então, aqui na vertical a temperatura é constante, estou diminuindo a pressão, então o líquido vai passar a vapor, né? E vai ter uma brusca variação de propriedade aqui. Então, a pressão diminui, a temperatura constante. E o gás pode ser condensado tanto pelo aumento aqui da pressão a temperatura constante, né, como o mais comum, né,
manter a pressão constante e resfriar. Então, a gente diminuir aqui a temperatura, certo? Então, diminuir a temperatura, a pressão constante. E acima dessa região C aqui, né, desse ponto C, da pressão C e da temperatura C, tem a região de fluido supercrítico. Para cá, se só a temperatura for maior do que a temperatura crítica e a pressão estiver abaixo da pressão crítica, a gente tem o gás supercrítico, que é o comum, por exemplo, quando a gente tem o ar, por exemplo, é um gás supercrítico, porque ele está acima da temperatura crítica, mas não está acima da pressão crítica, o ar ambiente, né? Então, agora a gente vai ver os diagramas PV, porque a gente viu antes o diagrama de pressão e temperatura, né? E agora a gente vai ver como aquelas curvas lá ficariam se elas fossem transpostas para um gráfico pressão por volume, certo? Então, aqui agora, a temperatura que tinha lá, a gente vai ter certas temperaturas constantes que são isotermas, certo? Isoterma é uma curva com temperatura constante. Então, foi construída algumas isotermas aqui, por exemplo, nesse gráfico B aqui, e tem nesse gráfico A também. Aqui eu quero que vocês observem que, tal como aconteceu lá, os fluidos, né, monofásicos, né, uma fase só, a gente tinha uma região, e aqui continua, né? Então a gente tem sólido aqui nessa região, tem líquido nessa região, tem fluido, né, que seria fluido supercrítico acima da temperatura crítica, que é essa isoterma aqui, e essa pressão crítica, tem gás e tem vapor também, né? Porque o vapor, né, está abaixo da temperatura crítica, abaixo dessa curva, e o gás acima, certo? Só que lá a gente tinha o quê? A gente tinha aqui a formação de duas fases, sólido vapor aqui, né? Sólido líquido, e aqui líquido vapor, eram curvas. Mas como a gente plota em pressão volume, elas passam agora, a coexistência de fases, a ser uma curva também, né? Uma região, né? Então, Professor, pode falar. eu tenho uma dúvida relacionada a essa região acima da pressão crítica. A Certo. gente tem líquido, tem gás, tem vapor, tudo certo. Essa região de fluido, toda vez que a gente fala que de fluido é gás ou líquido. Nesse caso aí, vai coexistir as duas fases? Não. Essa região é a chamada. É porque no livro ele chama de fluido, porque ainda era meio incerto. Ainda é até hoje. Mas na verdade é o fluido supercrítico, certo? Ele não é nem gás nem líquido. É um tipo de fluido, certo? Ele tem uma Ok. temperatura acima da temperatura crítica e pressão crítica. Ele é bem difícil de se trabalhar industrialmente, mas tem trabalhos que o pessoal tem trabalhado com fluido supercrítico porque ele tem vantagens. Por exemplo, quando você tem reações, às vezes você não precisa usar catalisador trabalhando nessa região, que a temperatura é muito alta. E também a reação ocorre tão rápida, por exemplo, tem reações de transesterificação que demoram com catalisador básico em torno de 1 hora, 2 horas. Um processo supercrítico ele pode demorar 5 minutos, entendeu? Tô Aí entendendo. Só é uma eu região, lembro. isso, não é Sim, gás nem líquido, é um fluido supercrítico, um fluido ainda que tem se estudado muito ainda, que é complicado de se prever, certo? Essa região. só ouvi menção de fluido supercrítico na cromatografia gasosa, mas só um toque especial do Skug, nada abordado tão claramente assim. Tá? Beleza, tranquilo? Sim, professor, pode continuar. Beleza. Pronto. Então, ó, importante a gente ver agora que antes as curvas lá no diagrama PT eram coexistência de duas fases. Agora a gente tem coexistência de duas fases em regiões. Então, a região sólido e líquido aqui, ela é separada por uma região sólido líquido. A região onde a gente tinha líquido e vapor agora é separado por uma curva em forma de domo, onde a região dentro dela é líquido mais vapor, certo? E aqui abaixo a gente tem o sólido e o vapor, ele é separado por uma curva, uma região sólido-vapor. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui é que nessa curva PT, por exemplo, para a água, né, foi falado no capítulo 2, né, que existe o ponto triplo, né, que é esse ponto 2 aqui. Então, esse ponto 2 a gente tem a curva de sublimação, a curva de fusão e a curva de vaporização, que elas se tocam nesse ponto. Que, se eu não me engano, é 273,15 Kelvin para a água, uma pressão lá abaixo de um ATM, que agora eu não estou lembrado. Então, quando a gente tem isso, então a gente tem lá o ponto triplo da água, onde as três fases, sólido, líquido e vapor,
elas coexistem. Então, só nessa pressão e nessa temperatura que a gente vai obter a água como sólido, líquido e vapor ao mesmo tempo. Certo? Então, quando a gente vem para o diagrama PV, aquele ponto agora ele passa a ser essa linha aqui, essa curva aqui, certo? E o que a gente vai trabalhar muito é com essa curva aqui, que é chamada curva em forma de domo, né? Que é separando o líquido e vapor, né? Então, se a gente vir para cá, a gente chamou aqui de BCD, onde C é justamente onde tem a pressão crítica e a isoterma de temperatura crítica passando aqui. E, consequentemente, quando a gente tem a pressão crítica e temperatura crítica, o volume aqui, né, se a gente subir, esse volume constante, é também volume crítico, certo? Então, essa curva de vaporização aqui, BCD, é chamada uma curva em forma de domo, ela tem essa característica, e de B para C, a gente tem uma região de líquido saturado, que é o que vocês veem lá na curva na tabela de vapor saturado, né? Justamente porque quando está em equilíbrio líquido-vapor, a substância pura é porque tem umas propriedades lá que é para o líquido saturado e tem umas propriedades para o vapor saturado. Justamente porque quando o líquido está aqui, ele está sendo vaporizado, né? Ele toca nessa curva, né? Então, primeiro ele está como chamado líquido subresfriado, que é essa região antes da curva de domo. E depois, quando ele vai aumentando a temperatura, né, ele atinge essa curva aqui, que é a curva onde tem líquido saturado. Depois que ele atinge, então, a temperatura de bolha, né, se for para uma substância pura, a temperatura de ebulição, aí forma a primeira bolha e ele começa a formar líquido mais vapor. Então, por exemplo, nessa pressão aqui a gente teria um volume do líquido e teria um volume do vapor, onde essa curva C para D aqui é a curva de vapor saturado, certo? Que ela está antes dessa outra região aqui de vapor, que é chamada de vapor superaquecido, porque a temperatura aqui é mais alta do que aqui, certo? Então, a mesma coisa, depois que a gente vaporizou o líquido e ele tem vapor, né? Então a quantidade de vapor vai aumentando, chega a um ponto depois que a quantidade de líquido se torna praticamente próximo de uma gota, e é o chamado ponto de orvalho, certo? Depois então quando ele está na iminência, né, de sumir a última gota, que é o ponto de orvalho, a gente está aqui como vapor saturado, certo? E a gente tem a temperatura de orvalho, se for para uma mistura, né? E depois disso, se a gente aquecer mais, a gente entra então no vapor superaquecido, que é comum encontrado lá em caldeiras, né? Processos industriais. Trabalham com uma temperatura muito alta e está acima da temperatura de saturação, certo? Então, CD é a região de vapor saturado, né, como eu disse. Então, aqui o líquido está prestes a vaporizar, né, e aqui o vapor, se a gente voltar para cá, né, está prestes a condensar. A gente observa também aqui que existem várias isotermas. Tem um isoterma aqui com a temperatura maior que a temperatura crítica, que ela é uma curva suave. Como a gente sabe, quando a gente aumenta o volume, né, a pressão diminui, né? E isso está ocorrendo aqui. No entanto, quando a gente tem a temperatura igual à temperatura crítica, essa isoterma aqui, ela apresenta uma inflexão horizontal. Ela muda aqui a inclinação, né, e depois começa a decair de novo, certo? Já para temperaturas subcríticas, que é abaixo da temperatura crítica, essa T1 e essa T2, então, por exemplo, a gente está aqui na região de líquido subresfriado, né? Então, a gente vai variando, por exemplo, a pressão, vai diminuindo a pressão e depois atinge líquido saturado. A gente vê aqui que a pressão ela decai muito bruscamente e o volume varia muito pouco. Se você vê o volume nesse ponto aqui, é praticamente igual a esse volume aqui. Isso é o motivo que muitas vezes líquidos são considerados incompressíveis, certo? Porque se você tiver um embolo em um cilindro com líquido e você tentar comprimir o líquido, é bem mais difícil que comprimir um gás, né? Então, quando você vai ter um aumento de pressão, na verdade aqui é uma diminuição de pressão muito alta, né, para mudar o volume, mas a mudança de volume vai ser muito pequena, certo? Quando ele atinge aqui esse ponto, né, de líquido saturado e depois que ele vaporiza mais, aí como a gente vê, já que é uma substância pura, né, ele vai vaporizar a pressão constante e a temperatura constante, que é justamente a isoterma, né, porque agora é um calor de mudança de fase, né? Então ele vira líquido mais vapor, onde a gente vai ter um volume aqui do líquido, né?
saturado e um volume do vapor saturado aqui, que é maior, que a gente já esperava que o volume do vapor vai ser maior, né? Depois disso, se ele vaporizar mais, ele entra aqui na região de vapor superaquecido, né? Se a gente tiver outra temperatura T2, né, que é menor do que essa T1, aí essa curva vai ficar ainda mais abaixo, certo? E vai ter aqui, a gente vê que a curva ela vai aumentando, né, aqui o diâmetro dela. Quanto mais a gente aumentar essa temperatura, né, essa T1, por exemplo, é maior do que a T2, mais próximo a gente está do ponto crítico, certo? Se a gente tiver outra temperatura maior, ela vai cortar aqui e cada vez mais vai estar perto do ponto crítico. Quando ela atingir um ponto crítico, nesse ponto aqui, vai haver então a separação de fase líquido-vapor, a interface some, certo? Forma uma névoa e ela some. Aqui eu já falei, né, o ponto triplo, que o líquido subresfriado, que a temperatura é menor que a temperatura de ebulição. Se fosse uma mistura, seria a temperatura melhor que a temperatura de bolha, né? Vapor superaquecido, temperatura maior que a temperatura de ebulição. E aqui a gente volta para ver o diagrama PV, a mesma coisa que eu já falei, ó. Tem uma curva suave, quando a gente tem uma temperatura maior que a temperatura crítica. Não tem mudanças bruscas de propriedades, né? Porque acontece quando a gente tem uma mudança de fase. Aqui a gente continua com o vapor superaquecido a todo momento, né? E aqui para a temperatura 1 e 2 abaixo da temperatura crítica, a gente vai ter 3 segmentos. Um segmento está contido do líquido resfriado, subresfriado, né? Outro está dentro da região líquido mais vapor e outro dentro da região vapor superaquecido. Então, a primeira região é 100% líquido, a segunda é líquido mais vapor e a terceira é 100% vapor, certo? E a gente vê que no líquido subresfriado, né, um aumento ou diminuição de pressão grande, a variação no volume é pequena, certo? A isoterma crítica, né, a temperatura é igual a Tc, né, é crítica, e tem uma inflexão horizontal que ele faz, um ponto de Sella aqui, né, no ponto crítico. Então a gente vê que o volume varia fracamente com a pressão, né, e agora a gente pula para cá de novo para analisar tanto o diagrama PV como o PT de novo. Focando mais na curva de separação líquido-vapor, que é o que interessa mais para a gente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, como eu já mostrei, líquido saturado, vapor saturado, né? E a gente pode transformar, né, para um diagrama PT, por exemplo, se a gente quiser. Então, por exemplo, se eu estiver nessa região aqui, nesse ponto E, por exemplo, que a gente está como líquido, né? Então tem uma determinada pressão e uma determinada temperatura que ele está como líquido, ele não está... Teria que reduzir a pressão, né, a temperatura constante para passar para vapor. Mas se ele fizer um processo aí que tem uma mudança de fase com um aumento de pressão mais brusco aí e com a temperatura variando um pouco, né, e ele mudando de E para F, então aqui a gente estava como líquido subresfriado e continua quando muda para F como líquido subresfriado. A gente tem um volume aqui de um líquido, né, subresfriado, certo? Já aqui no vapor, se a gente estiver nesse ponto G, que a gente está num vapor superaquecido aqui, e a gente aumentar a temperatura e aumentar pouco a pressão, mudando desse processo desse ponto G para esse ponto H, a gente vai continuar ainda com o mesmo volume de vapor saturado constante aí. Se a gente mudar, né, a pressão e a temperatura de forma que mantém o equilíbrio. Aí, por exemplo, se agora a gente tiver nesse ponto J aqui, da curva de vaporização, certo? E a gente quer mudar para esse ponto Q aqui. Então, a gente vai aumentar tanto pressão como temperatura para chegar aqui, certo? Porque se a gente só aumentar a pressão, ele pode acabar saindo daqui da curva de vaporização. Se aumentar só a temperatura, ele pode acabar saindo daqui da curva também, né? Então, se a gente aumentar eles ao mesmo tempo, vai seguindo na curva de vaporização. E seria, por exemplo, esse caso aqui, JK, né? JQ que a gente está apresentando, essa mudança, que a gente tem um líquido dentro de um recipiente fechado, que a maior parte do recipiente é composto por líquido e tem uma interfacezinha aqui com bem pouco vapor. Justamente se a gente pensar em água com ar, por exemplo, e a gente removeu grande parte do ar, deixando próximo do vácuo, né? E o vapor d'água ele passou então aqui, o líquido passou a ser vapor, só que pouco vapor passou e a gente tem só uma interface bem no topo do recipiente. Então a gente estaria, se a gente fosse ver o diagrama PV,
nessa região aqui, onde a gente tem esse ponto J, certo? Que seria representando esse sistema aqui. E quando a gente vai aqui aumentando a pressão, então a gente tinha nesse ponto J tanto líquido como vapor, né? Mas como a gente vê, ele está mais próximo da curva de líquido saturado, consequentemente a gente tem mais líquido no recipiente. Então quando a gente vai aumentando a pressão, certo? Vai aumentando, então chega um ponto, essa interface aqui vai subir cada vez mais, porque vai formando cada vez mais líquido, porque o ponto vai ficando cada vez mais próximo da região de líquido saturado. Quando ele atinge aqui ponto Q, ele é totalmente líquido saturado, certo? Se a gente seguir outro processo, indo desse ponto K para esse ponto N aqui, né? E para o J indo para o Q, a gente obteve no final um volume de líquido saturado, né? Como a gente viu aqui, atingir esse ponto. Já para o J indo para N, nesse processo aqui, a gente vai obter um volume de vapor saturado. Então a gente começa, por exemplo, para esse processo, nesse ponto K, que está mais próximo para o vapor saturado. Consequentemente, no recipiente fechado com água, né, que retirou o ar, né, a interface vai estar mais próximo, né, vai ter mais vapor, né, e a interface líquida vai estar mais embaixo. Então, quando a gente vai aumentando, por exemplo, a pressão aqui, a volume constante, então a gente vai subindo aqui do ponto K para o ponto N, certo? E essa interface ela vai baixando cada vez mais e depois some. E a gente só tem vapor saturado, porque cada vez mais está mais próximo do vapor, certo? Agora, se a gente tiver num ponto M, por exemplo, e a gente quer subir até esse ponto C, então seria se a gente tivesse nesse ponto J e fosse até C, por exemplo, né? Então a gente está aumentando tanto a pressão e a temperatura até que chegue nesse ponto crítico aqui, que tem um volume crítico, certo? Então seria o mesmo de a gente começar aqui nesse ponto, no meio da curva de Domo, né? Mais ou menos no meio, não exatamente no meio. E a gente vai aumentando a pressão e atinge esse ponto crítico, certo? De pressão crítica e temperatura crítica. Então o que acontece? Seria representado por um recipiente fechado, em equilíbrio líquido-vapor, com a interface mais ou menos aqui no meio do recipiente. Então, conforme a pressão ia sendo aumentada, né? Consequentemente a temperatura também, né, porque vão ser outras isotermas, né? Então ele pode atingir o ponto crítico, que aí nesse caso vai se formar uma névoa próxima a ela e depois essa interface some, certo? E fica indistinguível saber quais são as fases líquidas e quais são a fase vapor, certo? Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Sim, professor. Pronto. Agora, na região monofásica lá, que a gente viu, principalmente quando a gente trabalha aqui, ó, essa região do vapor superaquecido, né, que a gente tem uma temperatura maior que a temperatura crítica, que tem uma curva suave, né, é mais fácil da gente trabalhar com equações de estado, certo? Justamente por não ter mudanças bruscas aí das propriedades. E muitas vezes a gente se usa, então, das equações de estado, que nada mais são que uma função, né, uma relação matemática de pressão, volume e temperatura, certo? Que se a gente passar todos os termos para o lado esquerdo, a gente fica igual a zero, certo? Então, relaciona pressão, volume e temperatura para um fluido homogêneo puro, certo? Seria uma substância pura com uma fase só, né? Em estados de equilíbrio, né? Então, por exemplo, a equação de estado mais comum, né, é a equação de estado do gás ideal. Por exemplo, se a gente trabalhar na região do gás, a baixas pressões, por exemplo. Então, por exemplo, a gente tem a região do gás, né? Aqui tem a região do vapor, né? Com pressões baixas. Então, por exemplo, aqui por baixo. Não dá para a gente trabalhar com gás ideal. Claro que vai depender de cada substância, né? Para poder... E também da pressão ser tão baixa o suficiente para poder usar. A gente vai ver quando dá para usar ou não, né? Então, se a pressão for baixa, né? Na região do gás, pode ser possível, então, usar essa equação de estado, por exemplo, para N, que é o número de mols igual a 1, né? PV igual a RT, né? Se a gente passar o RT para cá, a gente fica com uma função igual a zero, né? Como ele falou aqui, né? E a gente também pode encontrar meio que uma equação de estado, né? Ou um meio de determinar uma equação de estado para volumes, por exemplo, quando a gente trabalha com líquidos. Se a gente tem um líquido lá e a gente consegue medir a temperatura dele e a pressão, e a gente quer saber quais são as variações de volume que acontecem, tanto para líquido como para gás. Para isso, a gente pode se usar de uma relação matemática que aí vocês devem ter visto lá em cálculo 4, né? E, se não me engano,
sei se são equações exatas que chamam. Então, você, por exemplo, eu quero colocar volume em função de temperatura e pressão, então eu faço a diferencial parcial do volume em relação à temperatura e multiplico pela diferencial da temperatura. Isso tem que acontecer a pressão constante, que é a outra variável que eu estou utilizando, mais derivada parcial do volume em relação à pressão, a temperatura constante, vezes a derivada da pressão. Então, é como se essas duas derivadas cortassem, né? E a gente ficasse com dV, né? A pressão e a temperatura constante, que tem que dar dV, né? Então, a gente se usa disso. A gente vai se usar muito dessas relações, desse tipo de relações matemáticas de termodinâmica, para determinar equações, né, de propriedades, como energia interna, entalpia, volume específico, entre outros. Então, aqui a gente está se utilizando disso. E, em geral, é definido, né? Quando a gente pega essa equação e divide pelo volume, que a gente vai ter que dividir os dois lados, né? Então fica dV sobre V, isso aqui sobre V, isso aqui sobre V. Quando a gente faz isso, a gente define uma propriedade chamada expansividade volumétrica, que é esse betazinho aqui, que vai ser justamente essa derivada parcial, que é como o volume varia com a temperatura, né? Para aumentos de temperaturas, para ver se o volume vai variar muito ou não, quando a pressão está constante, dividido pelo volume, né? E existe outra propriedade, que é a chamada compressibilidade isotérmica, que é esse kappa, né? Que vai ser justamente esse termo aqui, dividido, né, por V, só que tem um negativo. Então, é como o volume varia com a pressão, certo? Para mudanças de pressão, para ver se o volume varia muito numa temperatura constante, por isso que é chamado de isotérmica aqui, certo? Então, expansividade volumétrica, compressibilidade isotérmica. É bem comum para líquidos a gente trabalhar com isso, justamente para saber se o líquido está próximo da condição, né, que a gente pode considerar, né, para facilitar, de fluido incompressível, certo? Quando a gente trabalha com essa equação, né, então, como a gente viu aqui, quando a gente divide por V, né, a gente pode substituir esse termo dividido por V por beta, fica beta dt, e esse termo aqui dividido por V, né, a gente pode substituir por kappa, só que como ele tem um negativo, eu tenho que botar um negativo aqui para compensar, né? Então a gente fica com o quê? Fica com dV sobre V, né, que eu já dividi por V, beta dt menos kappa dp, certo? Então, só que como a gente viu lá, vocês viram lá naquele gráfico PV, né, quando a gente variava a pressão bruscamente na região de líquido subesfriado, né, a gente via que o volume não variava muito. Então, por exemplo, lá naquela região de líquido subresfriado, que era à esquerda do líquido saturado, a gente fazia uma queda de pressão muito alta para poder o volume aumentar muito pouco, né? Assim como lá naquela região de líquido subresfriado, se a gente tentar modificar a temperatura também, vai ter uma variação de volume muito pequena, considerando pressão constante, certo? Então, por esse motivo, linhas inclinadas, sim, porque a gente viu que eram linhas inclinadas e próximas, né? Era uma curva assim bem vertical lá, né? Então, muitas vezes os fluidos, né, quando a gente tem um líquido na região de líquido subresfriado, a gente pode considerar ele, fazer uma consideração, né, de fluido incompressível, que nada mais é a gente aproximar esse beta e esse kappa para o zero, certo? Fazendo com que, então, esse dV, né, a variação do volume do fluido com relação à temperatura e à pressão, seja aproximadamente zero, certo? Claro que nunca vai ser zero, mas é uma aproximação que se faz, muitas vezes é razoável, né, que se usa até naquela equação de Bernoulli, né, para poder então fazer os cálculos lá de pressão, velocidade, para facilitar a situação, né? A gente quer um cálculo rápido para determinar. Na verdade, não existe uma equação de estado para fluido incompressível. Isso aqui é uma aproximação que se faz, né? Então vai acabar o dV dando zero, né? Na verdade, se a gente pegar para líquidos reais, o valor do beta, né, a expansividade volumétrica, ela é maior que zero. Uma exceção, né, que ela é negativa, é quando a gente tem água líquida entre 0 e 4 graus, porque a gente sabe que tem a região anômala lá da água, né? E o kappa, né, que é a compressibilidade isotérmica, ele também é maior que zero, certo? Para líquidos. A exceção, né, para o beta, só que ele vai ser negativo nesse ponto aqui para a água. E longe do ponto crítico, né? Por que ele está falando isso, longe do ponto crítico? Porque quanto mais a gente estiver perto do ponto crítico aqui, ó, se a gente estiver na região do líquido, a gente vê que quando a gente
tem uma queda de pressão aqui, o volume vai começar a variar mais, tá vendo? Quanto mais a gente está mais longe desse ponto crítico, quando a gente diminui a pressão bruscamente, o volume varia muito pouco. Então, quanto mais próximo a gente for chegando nesse ponto crítico, quando a gente diminuir a pressão ou aumentar, né, o volume vai aumentar muito mais. Assim como a temperatura, né? A gente vê que essa temperatura 2, conforme a gente sobe, a gente vai para uma temperatura mais alta, né? E aqui, antes da temperatura crítica, a gente vai ter uma variação do volume muito maior se a gente passar de uma temperatura daqui para uma temperatura um pouco mais acima, certo? Porque quanto mais perto do ponto crítico, maior vai ser o efeito aí da temperatura e da pressão no volume, certo? Então, mais difícil da gente considerar o fluido incompressível. Então, ele fala aqui que a gente sabe, né, que no real beta e kappa são maiores que zero em geral, né? Mas bem longe do ponto crítico, a gente pode considerar que beta e kappa são constantes, certo? Então, vocês vão ver um exemplo que beta e kappa tem um valor bem pequeno. E a gente considera ele constante porque eles são funções fracas de temperatura e pressão. Porque, como a gente viu, eles dependem dessas derivadas parciais, e para líquido subresfriado, que está numa região bem longe do ponto crítico, varia pouco com a temperatura e com a pressão, certo? Então, ó, se eles são aproximadamente constantes, então se a gente fizer essa consideração aqui, ela é muito menos restritiva do que essa de considerar beta e kappa igual a zero. E com essa restrição aqui, a gente pode então encontrar uma equação de estado, certo? Que representa volume, pressão e temperatura. Então, beta e kappa sendo constante, eu posso integrar essa equação, certo? Eu fico com ln de V2 sobre V1 igual a beta, que é constante, estou considerando, P2 menos T1, menos kappa, P2 menos P1, certo? Então, no entanto, a gente tem que ter aquela em mente, né, que a gente só pode usar essa equação 6, né, para líquidos, né, bem abaixo do ponto crítico, né, e para pequenas variações em temperatura e pressão, né? Mesmo que a gente tenha uma variação brusca de pressão e temperatura, né, para garantir o seu uso, é melhor que as variações de temperatura e pressão do processo que a gente está considerando seja pequena, para a gente não ter problema aí, né? E a gente vê que realmente ela é menos restritiva que rho constante, porque aqui praticamente a variação do volume seria zero, né? Que vai dar a densidade constante, né? Ela que a gente conhece do fluido incompressível, e aqui vai ter uma variação de volume, mas muito pequena. A gente tem um exemplo aqui para acetona líquida. Desculpa para não ter colocado o grau aqui, eu sei que tem grau Celsius, é porque meu computador é um teclado em inglês, aí às vezes eu vou colocar e ele não funciona, aí eu acabei deixando assim mesmo. Mas, ó, acetona 20 graus e 1 bar, certo? E ela tem essas propriedades, né? Expansividade volumétrica, né? Com esse valor a gente vê que é bem pequeno, e ele depende aqui do grau Celsius a menos 1, né? E o kappa, que é a compressibilidade isotérmica, também a gente vê que é um valor bem pequeno aqui, dependendo do inverso da pressão, né? Que é o bar. E ele dá aqui o volume específico, né? Desse líquido, né? Já que ele diz que a acetona é líquida, né? Que é um valor pequeno, né? Como a gente sabe, o volume de vapor saturado seria muito maior, né? Para acetona, né? Então ele quer que a gente calcule a variação, né, da pressão, né, a derivada parcial em relação à temperatura, volume constante, para essa situação de 20 graus e 1 bar. Ele quer também a pressão gerada pelo aquecimento a volume constante, quando a gente está nessa condição, e a gente aquece a volume constante de 20 graus e 1 bar até 30 graus. E por último, ele quer a variação de volume, para uma variação que a gente vai de 20 graus e 1 bar para 0 graus e 10 bar. Então ele modificou tanto a temperatura, né, diminuiu e aumentou a pressão. Certo? Então, começando aqui pela letra A, que é a mais simples, né, que ele dá aqui. Então, como ele quer essa derivada parcial e ele já colocou o V aqui embaixo, então ele está já falando que o volume é constante, certo? Então, ele quer a variação da pressão com a temperatura com o volume constante. Então, eu já sei essa restrição aqui, que o volume é constante. Então, consequentemente, acho que esse zero aqui não tem, está errado. Então, eu quero achar essa derivada parcial aqui. Então, quando eu pegar a equação dV é igual a beta dt menos kappa dp, então o dV, como eu estou dizendo que o volume é constante, é zero, certo? E eu quero encontrar esse ΔP, ΔP, ΔT aí, né? Então, eu posso encontrar por aqui, certo? Então, eu posso passar o kappa dp para cá, fica kappa dp igual a beta dt, né?
Como a gente não tem variação de volume, né, então derivada parcial ou derivada ordinária aqui vai dar no mesmo, né, porque a pressão só vai depender da temperatura ou a temperatura só vai depender da pressão. Então a gente pode colocar como parcial ou como ordinária. Nesse caso passou aqui para parcial, que é como ele quer, né. A derivada parcial de P em relação a T, né, é igual a beta sobre kappa, né. Então, é um volume constante. Então a gente tem um valor de beta, que é esse valor bem pequeno, tem um valor de kappa aqui, que é em barra menos 1, certo? Quando a gente faz esse cálculo aí, dá em torno de 24 bar por grau Celsius, né? Então a gente vê aqui que a volume constante, né? A pressão vai variar com a temperatura nessa taxa aqui, de 24 bar por grau Celsius. Já na letra B, ele quer a pressão gerada pelo aquecimento a volume constante. Quando a gente muda da condição inicial até 30 graus. Então ele vai aquecer, né, aumentar a temperatura, só que mantendo o volume constante. Então se ele está mantendo o volume constante, a gente pode considerar ainda aquela equação anterior igual a zero, né? Aqui nesse caso, se a gente vê, a mudança de temperatura foi muito pequena. Foi de 20 graus para 30 graus. Certo? E a gente está com uma acetona líquida. Claro que a gente teria que verificar se ele não vaporizou. Eu não verifiquei aqui, mas provavelmente não teve vaporização para não ter mudança brusca de propriedade. Então ele ainda está como um líquido subresfriado, só que ele aumentou um pouco a temperatura. Como a diferença de temperatura foi pequena, como a gente disse lá, né? Então dá para usar essa equação aí, usando, né, a consideração bem longe do ponto crítico, né? Já que é líquido subresfriado, tem uma diferença de temperatura de 10 graus, que é considerada pequena, volume constante, e beta e kappa vão ser consideradas aproximadamente constantes, certo? Então, como beta e kappa é aproximadamente constante e o volume é constante, então a gente pode usar essa equação. Então, ele sendo constante, a gente pode integrar e ele sai da integral, né? Então a gente fica com kappa P2 menos P1 igual a beta P2 menos T1, certo? Como ele quer a pressão que vai ser gerada do aquecimento, é a pressão 2, certo? Então, vou isolar aqui, passo kappa para cá dividindo, passo P1 para lá somando. P1, né? Beta sobre kappa, T2 menos T1, para achar P2. Certo? P1 eu tenho, que é 1 bar. Beta e kappa eu já tenho, né? Até a divisão eu tenho, que é 24 bar sobre grau Celsius. T2 menos T1 é 30 menos 20, que é 10 graus Celsius. Coloca aqui. A gente acha 241 bar. Então, a gente vê que, para a gente ter essa mudança de 20 graus em 1 bar para atingir 30 graus Celsius a um volume constante, a gente precisou aumentar a pressão até 241 bar. Então vocês veem que realmente, quando a gente teve que fazer uma variação muito brusca da pressão para conseguir modificar a temperatura, como ele tinha dito aqui, né? Porque justamente a gente está na região de líquido subresfriado, né? O volume, né? A gente está considerando que basicamente a variação do volume é muito pequena. Nesse caso a gente considerou que o volume é constante, certo? Já a letra C, aí já é uma condição menos restritiva, né? Porque aqui a gente está considerando o volume constante, né? Então, a gente, só repetindo aqui, né? O aquecimento do líquido causa um brusco aumento de pressão, né? Para poder conseguir atingir uma diferença de 10 graus, né? Já que a gente está na região de líquido subresfriado. Se a gente estivesse na região de gás, como ele é facilmente compressível, a gente não precisaria de uma pressão tão alta. Seria uma pressão bem mais baixa que isso. Talvez uns 3, 4 bar para atingir 30 graus. Nesse caso aqui, a gente vai ter variação de volume. Então, a gente não pode igualar essa equação a zero, né? Porque o dV agora não vai ser zero, né? Porque essa variação de volume quando passa dessa condição inicial para 0 graus e 10 bar. Então, outra vez, a gente vai considerar que está trabalhando com líquido subresfriado, né? Bem longe do ponto crítico, de forma que beta e kappa são constantes, né? Só que ΔV agora não é zero, né? Então, a gente vai integrar a partir dessa equação, não a partir dessa. Então, é aquela integral que a gente já viu lá, né? Então, a gente faz isso porque a compressão do líquido, né? O volume diminui mais lentamente, né? Então, aquela equação que a gente viu, né? Que a gente integrou, que tem aplicabilidade bem abaixo do ponto crítico para pequenas variações de temperatura e pressão. E como eu quero saber o ΔV, e eu conheço o V1, né, que ele deu no início aqui, ó, eu tenho que achar o V2 para depois achar o ΔV, que é o que ele quer, certo? Então, a linha de V2 sobre V1, o beta a gente tem, né?
o T2 menos T1, então T2 é 0, menos 20, menos 20, né? Menos o kappa, ele deu também, né? Vezes a diferença de pressão, 10 menos 1, 9 bar, né? Então a gente achou aqui um valor negativo, né, do ln, né? Então quando a gente tira a exponencial desse valor, né, a gente encontra V2 é 0,9702 V1, né? Então a gente vê que o volume 2 é menor do que o volume 1, né? Então o volume 1 a gente tem o valor, né, que é 1,287 centímetros cúbicos por grama, e encontra esse valor aqui, que é um pouco abaixo do volume 1. Quando a gente faz o ΔV, né, V2 menos V1, a gente vê que a diferença, né, que vai ser negativa porque V2 é menor, é muito baixa, né? Então, o que a gente teve uma variação, além de estar no líquido subresfriado, a gente tem uma variação pequena de temperatura e pressão, certo? Como a gente viu, realmente dá para considerar que o volume seria constante, né? E que beta e kappa são aproximadamente constantes, não teria problema, certo? Para o caso de líquido subresfriado bem longe do ponto crítico. Já para gás aí já é outra história, né? Não dá para considerar. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Professor, Não. Pode falar. só tirando o EDN daquele valor negativo, a gente encontra essa variação de volume? LN. Porque deu um erro aqui quando eu fiz. Não, você vai tirar a exponencial. Você tira a exponencial desse lado e a exponencial desse, entendeu? Porque eu quero Certo. LN para um número normal, né? Beleza, obrigada. Nada. Certo. Então, isso aqui eu vou dar uma introdução em relação às propriedades volumétricas. Não tem exatamente isso no livro, mas eu achei importante colocar para vocês terem um entendimento qualitativo das curvas, né, que são apresentadas para gases reais. Então, existe uma diferença, né, e a gente fica sempre se dá para usar a equação do gás ideal ou se tem que usar uma equação do gás real, que quase sempre é mais complexa. Então, a equação do gás ideal a gente viu que PV igual a RT para número de mols igual a 1, né? Se a gente passar o RT para cá dividindo, né, a gente fica com PV igual a RT igual a 1, né? Isso é para o gás ideal. Só que, na verdade, para um gás real, essa divisão PV sobre RT quase sempre não é 1, certo? Ela ou é maior ou é menor. Quase sempre menor, muitas vezes. Em casos de temperatura e pressões mais altas, é maior do que 1. Então, para isso, a gente define o fator chamado fator de compressibilidade, o fator Z, né? Basicamente, ele mede aí a diferença entre o volume do gás real em relação ao volume do gás ideal a pressão e temperaturas constantes. Então, esse Z, a gente pode tanto formular ele como uma função de temperatura e pressão, já que a gente viu que depois que sabe temperatura e pressão, sabe volume, né? Ou uma função de temperatura e volume. São os mais comuns, né? Porque temperatura é mais fácil de ser obtido, né? Então, Z, que é o fator de compressibilidade, ele possui desvios significantes para gás em geral, né? Gases reais, né? E principalmente esses desvios são mais altos quando o gás está próximo de uma mudança de fase, quando a gente tem temperaturas mais baixas e ou, né, altas pressões. É o mais comum que isso aconteça, mas não quer dizer que para todos os casos vai ocorrer isso, né? Quando a gente tem uma mistura de gases, né, que a gente não vai trabalhar por enquanto, né, vai ter vários componentes lá misturados num gás, a gente precisa, antes para achar Z, né, precisa saber a composição do gás, porque o Z ele vai depender, então, vai ter uns parâmetros dependentes da mistura, né, parâmetros cruzados lá que a gente vai ver. Então, em geral, quando a gente aumenta a pressão, né, a gente vai ter uma diminuição de Z. No início, ali, quando a gente tem temperaturas baixas, mas depois, quando a temperatura aumenta mais, vai começar a aumentar. E quando a gente diminui a temperatura também, a gente tem uma diminuição de Z. Né? Conforme a gente vai aumentando, o Z vai aumentando também. Eu vou mostrar os gráficos depois que vocês vão entender melhor. Próximo do ponto crítico de bolha, Z também tende a diferir mais do gás ideal, ou seja, tende a diferir mais de 1, certo? Então, quanto mais a gente chegar próximo à curva de separação de fase, né, curva lá de saturação, ou chegar perto do ponto crítico, mais complicado fica de representar o fluido. Outra forma de representar a equação de estado incluindo o Z, né, a compressibilidade,
em vez de colocar em termos de temperatura e pressão, temperatura e volume, representar em termos de temperatura reduzida e pressão reduzida, ou temperatura reduzida e volume reduzido. O que seria isso? Temperatura reduzida nada mais é do que a temperatura do sistema, o processo que você está utilizando, dividido pela temperatura crítica, que a gente viu lá naqueles diagramas, que depende da substância. Para cada substância tem uma temperatura crítica, certo? Assim como tem uma pressão crítica para cada substância, assim como um volume crítico, certo? Então, essa temperatura reduzida, pressão reduzida e volume reduzido vai depender da temperatura, pressão e o volume que a gente tem lá, né, do processo que a gente fixou, e da substância, né? Então, a gente pode definir isso. O interessante de definir isso aqui é porque, por exemplo, às vezes a gente tem umas temperaturas e pressões e volumes com valores muito diferentes. Quando a gente vai trabalhar com modelagem e simulação, muitas vezes é mais interessante a gente trabalhar com valores que estejam próximos de 0 e 1, ou que não sejam tão grandes. Então, se usa essa temperatura reduzida justamente para tentar trabalhar entre 0 e 1, ou valores um pouco acima de 1, certo? De 2, 3, 4, 5, e não ficar com valores como 1000, 10.000, que aí às vezes atrapalha a convergência. Então, por esse motivo, e até para plotar gráficos, fica mais consistente para você incluir várias substâncias. O fator de compressibilidade nada mais é, né, do que a relação entre o volume do gás real e o volume do gás ideal. Né? Por quê? Como a gente viu lá na equação de estado do gás ideal, já que Z é PV, então é PV sobre RT, RT, como a gente viu, era igual a PV para o gás ideal. Né? Então, PV do gás ideal é igual a RT. Então, coloquei aqui. Se a pressão for constante, né, for a mesma pressão para os dois sistemas, e eu quero saber o volume do gás, então a gente vê que Z vai ser a relação do volume real pelo volume ideal. Então ele meio que mostra como seria o efeito, né, dessa, vamos dizer assim, do gás real estar tão diferente ou estar tão próximo do gás ideal. Então, por exemplo, tem um caso 1 quando Z é menor do que 1. Então, nesse caso, predominam forças de atração, de forma que o volume do gás real vai ser menor do que o volume do gás ideal. Então, Z vai ser menor do que 1, porque esse valor do volume aqui é menor, né, fazendo que Z seja menor do que 1, e as moléculas vão estar se atraindo mais, fazendo com que o volume do gás diminua, certo? Então, elas se atraem mais. Já para o caso de Z maior que 1, predominam forças de repulsão. Então, justamente porque o volume do gás real vai ser maior do que o volume do gás ideal, certo? Então, vai ter choques entre as moléculas lá de gás, né, de forma que elas vão criar repulsão e vão se afastar, certo? E existe o caso do gás ideal, né, que Z é igual a 1, quando tem ausência de interações, né, entre as moléculas, que na verdade essa condição não existe, né, ou o mais certo, né, a gente considerar a aproximação do gás ideal, que a gente vai ver mais para frente, né? Ou se não, quando a gente atingir a temperatura Boyle, que chama, né, que as forças de repulsão e de atração elas se cancelam, certo? Então a gente vai ter um volume real igual ao volume do gás ideal. Aqui tem alguns diagramas que vocês podem encontrar, porque a gente pode calcular tanto Z para equações de estado, ou pode obter, né, por experimentos, ou por esses gráficos aqui, que foram obtidos por experimentos e equações de estado e plotados, certo? Então, plotou dados experimentais, como aparece aqui, e as curvas de equações de estado também. Então a gente vê o fator de compressibilidade variando com a pressão reduzida aqui. A pressão reduzida indo de 0 a 1 significa que, já que pressão reduzida é pressão sobre pressão crítica, quando a pressão reduzida é 1, é porque a pressão do sistema ou do processo está igual à pressão crítica aqui. O mesmo vale para a temperatura reduzida, como é temperatura sobre temperatura crítica, é quando a temperatura é igual à temperatura crítica nessa isoterma aqui chamada isoterma, que seria da temperatura crítica, né? Então a gente vê que todas essas curvas aqui são isotermas, certo? Temperatura reduzida 0,6, que é menor então que a temperatura crítica, e ela vai aumentando, certo? Temperatura vai aumentando aí 1,05, 1,1, 3 e 5, certo? Então a gente vê que o Z, nesse caso, que ele vai de 0 a 1 para essa curva aqui, né? Então a gente vê que para pressões reduzidas bem próximo de zero, né, que seria a aproximação do gás ideal, que a pressão está tão baixa, por exemplo, um ATM ou abaixo disso, né, que significa o quê? Que o volume, por exemplo, se a gente pensar num gás dentro de um pistão, ele está tão
o pistão está tão expandido, que as moléculas estão tão separadas, que o volume das moléculas são considerados tão pequenos em relação à fração do volume total do recipiente. Isso faz com que as interações dela, a gente possa considerar que elas não interagem, apesar de interagirem. E então, ele se aproxima cada vez mais da condição de gás ideal, que o Z é igual a 1. Então, a gente vê que todas essas curvas, que são para várias substâncias, essas curvas foram plotadas, já que as temperaturas reduzidas dependem da temperatura crítica, né, que é de cada substância, né? Então, a gente vê que ele tende para 1 quando a pressão é próxima de zero, certo? Na verdade, não tem como medir uma pressão zero, eles extrapolam esse gráfico para o zero. Mas valores bem próximos aqui de zero de pressão que eles conseguem, eles veem que é bem próximo de 1, certo? E na medida que a gente aumenta a temperatura, a gente também vê, né, que vai havendo modificações. Então, para temperaturas mais baixas, né, a gente vai ter certos valores de Z, e na verdade vai ter dois valores de Z, porque vai ter uma formação de vapor e líquido, que eu vou mostrar mais na frente. Então, a gente vê esse gráfico de Z, o pressão reduzida, que ele é usado para baixas pressões reduzidas, de 0 a 1 aqui, né, para várias substâncias. Então, a gente poderia utilizar principalmente as substâncias apolares, né, gases de moléculas de menor tamanho, né. Então, ele é obtido de dados PVT, e o erro de se utilizar ele é em geral de 4 a 6%, só que longe da curva de saturação e de ponto crítico. Então, quanto mais próximo a gente se aproxima aqui do ponto crítico, de temperatura reduzida igual a 1, pressão crítica, maior vai ser o erro, certo? Então, quanto mais a gente ficar longe, melhor aqui, por essa região, por exemplo. Aqui é o mesmo gráfico, só que ele pegou e aumentou a escala da pressão reduzida, que só ia de 0 a 1, agora está indo de 0 a 10, certo? Então, a gente começa a ver que conforme a pressão vai aumentando muito, ele chega a um ponto que, em vez de ele começar a diminuir aqui, né, com a pressão, né, o Z, ele vai começar a aumentar, certo? Então, vai depender também, é claro, da temperatura reduzida, né? E a gente vê que a temperatura reduzida, ó, ela vai, por exemplo, aqui, aumentando, né, conforme vai subindo aqui, e isso quer dizer o quê? Que o Z ele está bem baixo e depois ele vai aumentando conforme a temperatura reduzida vai sendo aumentada. Então, os efeitos de atração das moléculas vai diminuindo conforme a temperatura vai aumentando, certo? Então, muitas vezes, quando você tem uma pressão muito alta, para você conseguir trabalhar com gás ideal, às vezes você tem que aumentar a temperatura até certo ponto que você consiga chegar no gráfico aqui, numa região próxima do Z igual a 1, certo? Já que quando a gente tem essa região acima, né, do Z igual a 1, né, temperaturas reduzidas, ocorre um efeito meio que contrário, mas com uma variação bem menor, né? A temperatura vai influenciar menos. Então, em vez da temperatura, quando a gente aumenta, né, começar a aumentar o Z aqui, né, ela vai começar a diminuir, né? Mas ocorre da mesma forma uma redução das forças de repulsão, mas é bem menor o efeito comparado, né? Porque a gente vê que as diferenças aqui de temperatura reduzida são muito maiores, né? Comparado aqui que variou de 1,15, 1,2, 1,3, né? O efeito aqui é maior. Então, esses gráficos eles não podem ser usados para fluidos fortemente polares, nem para hélio, neônio, hidrogênio, né? Para isso se utilizam constantes modificadas. Aqui é o mesmo gráfico, só que ele agora expandiu para temperaturas reduzidas maiores, né? E fatores de compressibilidades maiores. Então, aqui a região de Z maior do que 1, então ele já se comporta diferente, né? A pressão aumenta, ele aumenta também. E aqui tem alguns comportamentos qualitativos que a gente pode ver para o gás nitrogênio, que também é aplicável para outros gases apolares. Então, por exemplo, a gente tem esse exemplo, o gás nitrogênio, que a gente sabe que a temperatura de ebulição dele é ambiente, né? 77,4 Kelvin, que é abaixo do ambiente, por isso que ele está como gás, né? A temperatura e pressão ambiente. O ponto crítico dele é uma temperatura de 126,2 Kelvin, pressão crítica de 34 bar. Então, a gente vê três diferentes aqui situações. Então, um gráfico de fator de compressibilidade, Z, né, por pressão. Então, ó, para esse caso que a temperatura é mais baixa, de 100 Kelvin, mas ainda assim é maior do que a temperatura de ebulição dele, então ele está como gás, né? Então, a gente vê que conforme a gente aumenta a pressão, ele vai diminuir aqui o fator de compressibilidade, né? Depois, ele tem uma queda aqui muito brusca. Eu vou mostrar no próximo gráfico que isso acontece porque, como ele foi aumentando muito a pressão, né,
ocorreu aqui uma condensação e formou tanto vapor como líquido. Então a gente vai ter um valor de Z aqui para o vapor e um valor de Z para o líquido, certo? Que a gente vai ver a curva que vai apresentar depois. Então depois de uma certa pressão, né, aí ele vai começar a aumentar para essa temperatura como se fosse linearmente com a pressão, o Z, certo? Até ultrapassar 1 depois, né? Conforme a gente aumenta a temperatura, por exemplo, trabalha com 160 Kelvin, aqui já seria depois da curva binodal, que eu vou mostrar depois, a curva líquido-vapor. Então, ele segue como se atingindo um mínimo e depois aumenta, certo? Com a pressão. Já quando a temperatura é muito mais alta, 400 Kelvin, então ele já começa próximo de 1 e continua, né, acima de 1 quando aumenta a pressão. Então, aqui tem o mesmo caso do nitrogênio para baixas temperaturas. E antes a gente viu temperaturas de 100, 160 e 400. Né? Quando a gente está na temperatura próxima ali de 100, a gente tem um equilíbrio líquido-vapor para o nitrogênio, dependendo da pressão. A gente comprimiu tanto o gás que ele liquefez, né, uma parte. Né? Então, por exemplo, a gente observa, né, que para baixas temperaturas, quando a gente aumenta a pressão, né, vai seguindo aqui da esquerda para a direita, vai diminuindo o Z, né? Então está aumentando a pressão, diminui Z. Só que chega um ponto que aí as forças de atração nesse caso vão aumentando, né? Porque se está diminuindo o Z é porque as moléculas estão se aproximando mais, né? E consequentemente vai diminuindo o volume que elas vão no gás real vai ser menor do que o volume do gás ideal, né? Para a mesma temperatura e pressão. Já se a gente aumentar a temperatura, né? É ao contrário, né? Então aqui a gente, antes de ver isso, a gente vê que quando vai aumentando a pressão, ele atinge, para a mesma temperatura, já que é isotermo, né? Ele atinge essa região líquido-vapor, onde tem essa curva aqui de vapor saturado e de líquido saturado. Então ele divide aqui, vai ter esse Z aqui relacionado ao vapor, que quase sempre é mais próximo de 1, e o Z do líquido aqui, relacionado por essa linha vertical, que é a isoterma, né? Com pressão constante, vai ter um líquido saturado aqui com um Z bem próximo de zero. Então, quase sempre, o Z de líquidos ele é bem mais próximo de zero do que os gases. Os gases são mais próximos de 1, certo? Então, conforme a gente vai aumentando a temperatura, como a gente tinha visto, as forças de atração vão diminuindo. Ou seja, aumenta a temperatura, os efeitos das forças de atração diminuem, né? E o gás vai se aproximando mais do estado de gás ideal, ou seja, o Z vai se aproximando, cada vez mais vai aumentando para tender a chegar a 1. Então, se a gente for aumentando aqui a temperatura, né? Então, cada vez mais, vai chegar um ponto depois que ele sai dessa curva líquido vapor aqui, que o Z vai ficando maior para a mesma pressão, por exemplo, né? Uma temperatura diferente, e a gente vê que o Z aqui é maior do que aqui, por exemplo. E chega um ponto aqui, né, depois que ele passa o ponto crítico aqui de pressão crítica, temperatura crítica, né, que era o 34 bar 126,2 Kelvin, né, ele vai acima um pouco desse ponto. Quando a gente aumentar a pressão, ele vai ter uma queda, vai atingir um mínimo, depois continua aqui, mas depois, quando a gente vai aumentando cada vez mais a temperatura, ele vai ter uma queda um pouco mais suave, certo? No entanto, existe outra situação, que é quando as temperaturas são muito mais altas. Praticamente só tem gás, não vai ter líquido aí, acima da curva líquido-vapor. Então, nesse caso, quando a gente aumenta a temperatura, a gente vê, né, que a inclinação de Z em relação à pressão, né, porque quando a gente está aumentando a pressão, né, ele vai modificar aqui, com a temperatura constante, que seria na isoterma, vai ficando cada vez menos negativa essa inclinação conforme a gente aumenta a temperatura. Então, para uma temperatura de 220, a gente tem uma inclinação ΔZ, ΔP, a T constante negativa, né? Mas se a gente aumentar a temperatura, ela tende ainda a ser negativa, mas menor do que essa. Né? Então, o mínimo vai ser atingido dessa curva um pouco antes do que aqui, né? E o Z vai estar muito mais próximo de 1 do que nesse caso. Então, a gente está aumentando a temperatura, diminuindo as forças de atração, de forma que as forças de repulsão e de atração estão começando a ficar próximas umas das outras. E chegam em tal temperatura, chamada de temperatura Boiler, que é essa temperatura de 327 Kelvin, que, para o caso do nitrogênio, por exemplo, até certas temperaturas aqui, sei lá, até 40 bar, entre 40 e 50 bar, né?
as forças de repulsão e atração elas se cancelam, e Z é aproximadamente 1. Então a gente vê que a curva de Z aqui fica bem próxima de 1, aqui até pressões de 40 a 50 bar, nessa temperatura, nessa região de pressão de 1 a 40 ou 50. Né? Quando a gente aumenta ainda mais a temperatura, aí agora as forças de repulsão estão sendo mais importantes que a de atração. Né? Antes estavam equilibradas aqui, né? E aí nesse caso, quando vai aumentando a pressão, o Z vai aumentando mais. Né? Só que agora o efeito da temperatura vai ser menor. Né? Tranquilo, pessoal? Eu só quis dar um... Não tem isso no livro exatamente, só para dar uma... Vocês verem qualitativamente como é que depende desse Z, né? O fator de compressibilidade. E agora a gente entra na equação do estado do tipo virial, certo? Então, como a gente observa lá naquele diagrama PV lá, né? Que a gente viu que tem uma curva líquido-vapor, que separa as fases líquida-vapor, né? E tem um ponto crítico, o líquido mais vapor aqui dentro. Então, nessa região, como a gente tinha visto, no vapor superaquecido, a gente tem uma curva suave de variação de pressão em relação ao volume, que seria muito mais fácil para trabalhar com a equação de estado do que trabalhar uma equação de estado aqui no ponto crítico que tem flexão, ou aqui onde tem mudança de fase líquido-vapor. Então, se a gente for trabalhar, por exemplo, nessa região, para pressões mais baixas, ou mais abaixo lá, né, a gente vê que são curvas suaves, onde, por exemplo, ao diminuir o volume, né, se a gente diminuir o volume aqui, a pressão aumenta mais suavemente, né? Assim como se a gente aumentar o volume, a pressão diminui, né? Então, para uma dada temperatura que a gente tiver, né, nessas curvas aqui, a gente poderia pensar, e foi o que se pensou na época, ficou mudo? Cadê o microfone? Ficou mudo aí, pessoal? Ficou? Deixa eu desligar a câmera, então. Ficou mudo desde o início desse slide. Foi? Certo. Apresentação. Eu vou desligar a câmera. Ficou melhor? Tá ouvindo agora? Estamos ouvindo. Estamos. Pronto, beleza. Liguei a câmera para facilitar. Tá, então vou reiniciar. Então, a gente vai entrar agora na equação do estado do tipo virial, que é uma equação de estado mais próxima para gás real, utilizado para baixas pressões a moderadas e, em geral, para gases apolares, certo? Então, por exemplo, a gente tem que, como a gente tinha falado, né, para essas isotermas que são no vapor superaquecido, que elas variam suavemente, é mais fácil a gente trabalhar com a equação de estado do que a gente trabalhar, por exemplo, nessa isotérmica que passa pelo ponto crítico, que tem essa inflexão, que tem uma variação brusca de propriedade, assim como nessa região que tem formação de líquido-vapor. Então é melhor a gente trabalhar e mais fácil nessas regiões que tem essas curvas suaves. Então, por exemplo, que a gente tem uma redução de volume, por exemplo, a gente vai ter um aumento de pressão. De forma que a gente poderia considerar que essa diminuição de volume, esse aumento de pressão, ou o contrário, né, esse aumento de volume e diminuição da pressão, seria aproximadamente constante se a gente multiplicasse os dois, P vezes V. Então, essa foi uma das considerações que Virial considerou, né? Claro que se a gente trabalhar nessa curva suave aí. Né? Então, para uma dada temperatura, a gente poderia então pensar que PV, a multiplicação, deveria ser aproximadamente constante, já que um aumenta, o outro vai diminuindo, né? Como se eles fossem inversamente proporcionais. Então, sugere apresentar esse produto PV como uma série de potências, ou de pressão, ou uma série de potências em relação ao volume. Então, essa foi a ideia de Virial na época. Então, ele apresentou uma equação de estado, PV, né? Que era igual a esses termos aqui, A, B, C e D, só que em termos de uma série de potências de pressão. Então, aqui a pressão elevada a zero, que aí não coloca, que é 1, né? Pressão elevada a 1, a 2, a 3 e vários termos, certo? Onde esses termos A, B, C, D, que seriam parâmetros, né? Eles são parâmetros, principalmente B, C, D e o restante, E, F, eles são dependentes da substância, certo? E eles dependem também da temperatura. O A, como a gente vai ver, ele não depende da substância, só depende da temperatura. Mas os outros, B, C, D, eles dependem tanto da substância que a gente está usando, como da temperatura, certo?
para contar, então, as interações moleculares. O que a gente pode fazer aqui é fazer uma manipulação matemática, onde a gente poderia incluir o A dentro do B, né, transformando em outra constante. Então, colocaria também para o C e para o D, né, colocaria o A em evidência. Então, o A, colocando em evidência, fica 1 aqui, né, e a gente substituiria o Bzinho por um Bzão linha, o Czinho por um Czão linha e o Dzinho por um Dzão linha, que aí incluiria A também, certo? Então, basicamente, o Bzinho seria Azinho Bzão linha, Czinho Azinho Czinho Czão linha e Azinho Dzão linha e assim sucessivamente, certo? Então, como eu disse, né, B', C', tal como B, C e D, eles são constantes, né? Na verdade, parâmetros, né, não devia ser chamado de constantes, para uma temperatura e para uma espécie química eles vão depender, certo? Já A, ele só vai depender da temperatura, ele é uma função da temperatura igual para todas as substâncias. E na prática, quando a gente usa essa equação, a gente usa um número finito de termos. Principalmente se a gente trabalhar com gases apolares e pressões baixas, a gente, em costume, usa truncado em 2 termos, onde a gente só usa esse termo e desconsidera os outros, porque essas interações moleculares relacionadas a esses termos C e D e os outros, sucessivamente, vão ser cada vez menores, muito menores que o B', certo? Então, a gente vai ver um exemplo mais para frente. Então, dados PVT têm mostrado, né, experimentais, que em baixas pressões o truncamento após 2 termos tem mostrado resultados satisfatórios. Então, como a gente viu, eles dependem, né, da temperatura e da espécie química, mas A ele não depende da espécie química, é uma mesma função da temperatura para todas as espécies. Então, isso é verificado por esse experimento que se fez para descobrir a temperatura Kelvin. Então, tem um diagrama aqui, que é a multiplicação da pressão pelo volume em relação à pressão. Então, conforme aqui, para vários gases, né, a gente tem H2, N2, argônio, né? Acho que é argônio. Não sei se é A ou é argônio. E oxigênio. Então, a gente está vendo aqui que tem valores de PV diferentes, né? E eles, na verdade, estão variando aqui, né? E a gente vê que conforme a gente reduz a pressão, eles tendem a um valor bem próximo entre eles para diversas substâncias. Esse é o motivo, né, que foi criada a equação de Virial, onde PV era uma série de potências de P, né? Porque ele viu que PV era aproximadamente constante, né? Variando lá naquela curva suave. Então, quando vai diminuindo a pressão, mais é provável dessa equação do Virial, o resultado dela, né, para calcular o fator de compressibilidade, dá próximo do experimental, certo? Então, quando eles foram diminuindo isso e extrapolaram para a pressão zero, né, que não tem como atingir, eles fizeram extrapolação, eles viram que eles atingiram esse volume aqui, certo? E através desse experimento eles fizeram então a definição da temperatura Kelvin lá, e isso aqui que eles fizeram esse experimento, inclusive, foi na temperatura do ponto triplo da água, né? Então a gente vê, né, que quando a gente faz um limite de PV, quando a pressão tende para zero, vai dar igual a um PV estrela aqui que eles chamam, que é justamente esse PV extrapolado aqui, que então é justamente essa constante aí, que na verdade não é uma constante, é uma função da temperatura, Azinho, certo? Então a gente vê que realmente ele não depende da substância, ele é igual para todas as substâncias, certo? Porque ele acontece quando a pressão é zero. Então o mesmo resultado a gente poderia obter lá, acho que vai mostrar no próximo slide, não, vai não. Se a gente pegasse essa equação aqui, colocasse pressão zero, eliminava tudo isso e a gente ficava com PV igual a A, certo? Daria exatamente o que deu lá. E com isso a gente também define lá, através desse experimento, a constante R dos gases ideais, né, que é justamente advindo desse valor de volume aqui, e define a temperatura Kelvin. Aqui, no caso... Professor, Pode falar. professor, por que para esse tipo virial tem que fazer com substâncias apolares, geralmente? Então, porque quando a gente trabalha com substâncias polares, né, existe associação lá, né, quase sempre, né? E você vai ter que considerar ou mais termos de interação, certo? Para incluir no cálculo,
Ou se não, porque quando você trabalha com essas equações de estado, né, muitas vezes a gente trabalha elas em termos de volume, então é muito mais complicado você representar um líquido do que, por exemplo, representar um vapor, certo? Com essas equações de estado. E também foi-se mostrado, mas isso é mais por questões de experimento, né, que é muito mais fácil representar por equações de estado substâncias apolares do que substâncias polares. Então é baseado em experimentos, entendeu? Aí o que acontece? Muitas vezes a gente tem que incluir parâmetros adicionais para fazer uma regressão daquele parâmetro para poder ajustar aquela equação de estado para o caso quando tem uma substância polar, entendeu? Porque como ela tem associação, tem ligações de hidrogênio, aí o negócio começa a ficar mais complicado, entendeu? De representar. A água mesmo, quando ela entra em contato com outras substâncias, é bem mais difícil de representar, entendeu? Então, basicamente, é comparar as equações com experimentos. Então, se vê que essa equação de virial, se você aplicar ela com substâncias polares, ela não dá tão bons resultados como apolares, entendeu? Entendi. Obrigada, professor. Nada. Para fechar, vou ver só esse slide aqui. Se lembrem da chamada lá, pessoal. Então, a gente tem na equação de estado do tipo virial um caso particular do estado de um gás quando a pressão tende para zero, né? Como a gente viu, quando a pressão tende para zero, a gente chega na aproximação do gás ideal. Então, quando a pressão diminui muito, né, as moléculas do gás elas se tornam mais afastadas. Então, a gente imagina um embolo, um cilindro com gás. Então, conforme a gente diminui a pressão, então o volume do embolo e cilindro vai aumentar, né? Então, as moléculas vão estar cada vez mais afastadas, né? Então, os volumes das moléculas vão ser muito menores que o volume total ocupado pelo gás, né? Isso faz com que a gente possa, então, ter a aproximação de gás ideal, que é quando a gente tem pressões baixas. Além disso, né, diminui as forças de atração entre as moléculas quando a gente faz isso, né, de reduzir a pressão. Isso ocorre justamente porque a gente aumenta a distância entre elas, né? Então, a gente pode ver por esse gráfico, tem lá no capítulo 16, que é mais quem trabalha na parte química, né? De física quântica, química, que é o gráfico de energia potencial, né? Quando você tem a distância entre moléculas, né? Quando a distância é muito grande, a energia potencial ela é próxima de zero, né? A diferença de energia potencial. E quando você vai diminuindo, né? Forças de atração vão aparecendo, né? E a energia potencial vai tendo um valor negativo. Depois, quando você vai aproximando demais, ela tende a ter um equilíbrio de força de atração e repulsão. Depois, se aproximar muito as moléculas, elas vão começar a ter repulsão, certo? Então, basicamente, é isso que acontece. Quando a gente diminui muito a pressão, aumenta muito o volume a distância entre as moléculas aumenta muito, né? Diminui a pressão, a distância entre as moléculas diminui muito, fazendo com que as forças de atração diminuam, certo? Devido à distância, né? Então, quando P tende para zero, a distância entre as moléculas tende para o infinito. E então o volume das moléculas se torna desprezível em relação ao volume do gás. E a gente faz essa consideração que, na verdade, existem forças intermoleculares, mas a gente considera que ela tende para zero, e então pode aplicar a equação do estado do gás ideal. Certo? Eu vou deixar para continuar então na próxima aula, né, por causa do tempo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Certo, professor. Obrigada, bom dia. Nada. Alguma dúvida?